Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Júlio falando. O assunto hoje, começaremos a ideia da parte de geometria, tá? A gente vai introduzir a parte de geometria. Quando nós começamos a conversar com a ideia de geometria com vocês, o que acontece? Surgem o que nós chamamos de entes primitivos. O que seria isso? O ponto, a reta e o plano. Eles são entes sem definição, nós aceitamos eles pelo simples fato deles existirem, tá? Então, quando a gente fala para você assim, ó, definição de ponto, reta e plano, o que acontece? Nós temos que lembrar dos postulados de Euclides. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai pautar um por um com toda a calma do mundo. O que acontece? Olha só, quando a gente fala para você em ponto, né, o que você imagina como um ponto? Parece uma situação meio óbvia, mas assim, o que é um ponto? Um ponto é um ponto. Na geometria, a gente pode representar o ponto dessa maneira, ou, dependendo como você for, dessa maneira aqui, ó, você representa um ponto também. No desenho geométrico, nós usamos a representação de uma cruzinha para marcar um ponto, para delimitar um ponto. Outra coisa, reta. Quando nós falamos de reta, né, a gente fala que é uma infinidade de pontos agrupados, então a gente coloca ali, ó, uma reta como essa. É muito comum, na geometria mesmo, nós usarmos uma letra minúscula para designarmos o nome da reta. Então eu coloco uma reta, passo o nomezinho, chamo ela de reta R, ou ainda, venho aqui e coloco uma outra reta, chamo ela de reta V, põe uma outra reta para cá, uma reta que eu vou chamar de T. Eu estou nomeando as retas, dando nome a elas, tá? Para que eu consiga depois fazer menção, dependendo da reta que eu estou trabalhando. Tudo bem? Daí a ideia do plano. O que acontece? É muito comum usarmos um plano, né? Eu até trouxe uma folhinha aqui de sulfite, ó, para você dar uma olhada. Um plano pode ser representado visualmente dessa maneira. Tá? Só que daí existem os postulados que a gente vai enunciar para você, dentro deles, certo? Que a gente consegue definir algumas situações. Então assim, ó, basicamente, se eu vou definir um plano, eu poderia fazer isso aqui, ó. Ó, aqui eu delimitei um plano, tá? Dou um nome para ele, por exemplo, chamo ele de plano alfa. Então assim, ó, eu tenho três entes primitivos com vocês que a gente vai colocar eles e trabalhar e aceitar eles por definição. O ponto, certo? O ponto, a reta e o plano, tá? O ponto, a reta e o plano. Dentre esses três, com esses três, nós conseguimos fazer o seguinte, ó. Vou colocar o primeiro enunciado de Euclides ali para você, o primeiro postulado de Euclides para você, tá? Que ele fala assim, ó. Existem infinitos pontos em um plano. Vamos pegar a ideia aqui, ó. Eu pego esse plano que eu chamei de alfa. Perceba uma coisa, eu tenho vários, infinitos pontos ali dentro, tá? Perceba que eu preciso delimitar o meu plano dessa maneira para que você consiga ter uma ideia de espaço, tudo bem? Mas imagine que esse plano é infinito, tá? A gente não tem uma dimensão para ele, ele é infinito. Então, dentro dele, existem com certeza infinitos planos. Segundo, o que ele fala? Existem infinitos pontos em uma reta. Verdade também, ó. Olha só. Pega essa reta T, por exemplo. Só mudar a cor da caneta aqui para que você consiga enxergar melhor. Ó, perceba, eu tenho 1, 2, 3. Eu vou colocando vários, infinitos pontos dentro dessa reta. Lembrando também que a reta é infinita. Ela não tem uma origem e não tem uma extremidade. Eu não sei onde ela começa e não sei onde ela termina. Tá? Então aqui dentro nós colocamos uma infinidade de pontos com toda certeza. Terceiro, o que ele diz ali, ó? Existem infinitas retas em um plano. Olha só, para não poluir muito aqui, deixa eu dar uma apagadinha, liberar um pouco do espaço aqui. Olha só, o que ele falou? Existem infinitas retas em um plano. Vamos imaginar o seguinte, eu vou lá e coloco o plano para você, tudo bem? Jogo um plano, daí eu vou dar um nome para ele, vou chamar de plano beta, só para mudar. Perceba uma coisa, ó, aqui eu consigo colocar uma reta V1, aqui eu consigo colocar uma reta V2, aqui eu consigo pôr uma reta V3, e se você for pensar bem, dentro desse plano existe uma infinidade de retas, tá? Então, terceiro postuladinho. Quarto, olha o que ele coloca. Por um ponto passam infinitas retas. Esse é bacana de você visualizar o seguinte, ó. Eu pego um ponto, tudo bem? Deixa eu dar o nome desse ponto de ponto P. Joia? Daí perceba uma coisa, existe uma reta para cá, uma reta V, que ela passa por esse ponto P. Existe uma outra reta aqui, uma reta T, que passa pelo ponto. E aí a gente começa a colocar alguns termos. Por exemplo, assim, ó, a intersecção das retas V e T ocorre no ponto P.
E uma notação importante para você já desde já se familiarizar. Ó, V, intersecção com T, ocorre em P. Essa notação que eu estou colocando aqui, eu estou até adiantando para você algumas coisas, mas é uma notação importante porque ela começa a aparecer nessa parte de geometria. O que significa isso? Ó? Que a reta V faz uma intersecção com a reta T, ou seja, elas se encontram, digamos aqui, ó, pegar as canetas, olha só. Se você pega essa caneta e essa outra caneta, elas estão se interceptando em um ponto, tudo bem? É o que ele diz ali, ó, por um ponto passam infinitas retas. Perceba que eu coloquei duas, eu posso jogar aqui, ó, uma terceira, posso jogar aqui uma quarta, posso jogar aqui uma quinta, posso jogar uma sexta reta, eu posso jogar infinitas retas passando pelo ponto, tá? Vocês têm que imaginar e pensar o seguinte, quando a gente fala isso, normalmente vocês têm essa visão que eu estou projetando aqui, ela aparenta ser uma visão plana, mas não se iluda apenas em enxergar isso no plano. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se você pegar uma reta aqui, como eu coloquei a caneta, e uma outra reta aqui, elas estão se interceptando. Tudo bem? Só que eu posso furar ela aqui, ó, por uma terceira. Perceba que existe um plano já tridimensional aqui, ó, certo? Tem uma ideia tridimensional. Então, essa é a ideia de infinidade dentro desse contexto aqui. Tudo bem? Mais um. Ele fala ali, ó, para determinar um plano, olha isso, para determinar um plano, são necessários 3 pontos diferentes, que ele chama de distintos, que não pertençam à mesma reta simultaneamente. Deixa eu explicar isso assim. Olha só, vou apagar de novo. Essa ideia é uma ideia interessante pelo seguinte, eu vou até dar uma justificativa num contexto real. O que ele coloca? Ó, para determinarmos um plano, são necessários 3 pontos diferentes. Por que 3 pontos diferentes? Imagina aqui, ó, eu venho aqui e coloco o ponto P, em cima o ponto Q, em cima o ponto R. Eu tenho 3 pontos coincidentes, eu não consigo determinar apenas um plano, tá? Mas, ele coloca ali, ó, são necessários 3 pontos diferentes, imagine, um aqui e um aqui, ó. São 3 pontos diferentes, perceba, não alinhados, que nós chamamos de colineares. Os termos também vão aparecendo aos poucos. Quando eu falo para você colinear, eu estou dizendo na mesma reta, tá? Então aqui, ó, esses 3 pontos aqui, ó, digamos, ponto P, ponto Q e ponto R. Gente, pensa assim, ó, são 3 pontos diferentes, não estão na mesma linha, então eles determinam um plano. Digamos aqui, ó, eu vou lá e puxo ele assim, ó. Você pode falar, nossa, é um triângulo. Concordo, mas ó, se eu for projetar ele para cá, ó, olha isso. Ó, eu tenho um planinho que vai conter os 3 pontos, certo? Lembrando que o plano é infinito, ele pode vir aqui, toda a extensão, os 3 pontos estão contidos nele. Detalhe, se eu pego e faço uma contradição nisso aqui, ó, imagina assim, ó, olha só, vem aqui e coloco o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Qual que é o problema disso aqui? Eu tenho 3 pontos distintos, só que esses 3 pontos distintos, eles são alinhados, eles estão na mesma reta. Logo, contradiz o item 5 do que ele está falando. Então, assim, voltando. Para determinarmos um plano, um único plano, são necessários 3 pontos distintos, ou seja, 3 pontos diferentes. Aqui eu tenho 3 pontos diferentes, aqui também. Detalhe aqui, que não pertençam à mesma reta simultaneamente. Esses 3 pertencem, ou seja, isso aqui está fora dessa condição. Aqui, condição aceita. E tem uma situação que é interessante, que é o seguinte, eu vi uma pergunta uma vez, que ele falava assim, né? Por que quando você vai, não sei se você já viu, mas um tripé de câmera fotográfica, um tripé, né? Por que a gente usa o tripé? Por que eu não coloco mais um 4º pé? Porque a pessoa às vezes fala assim, tá, mas se eu colocasse mais um, talvez ficasse melhor. Não, você justamente tem a posição do tripé justamente por essa condição, porque o tripé ele é ajustado com 3 pontos e conforme eu posiciono, eu mudo, eu tenho apenas um único plano que vai conter esses 3 pontos. E com 3 pernas ali no tripé, a câmera, ou o que você for posicionar ali, ele vai ficar parado exatamente no plano que você quer, certo? Por isso, justamente dessa condição, 3 pontos distintos e não colineares determinam um único plano. Essa é a condição do porquê que nós usamos um tripé para posicionar uma câmera, tá? Continuando. Item 6 ele fala assim, ó,
Para determinar uma reta, são necessários apenas dois pontos distintos. Olha isso. Vou apagar aqui também. Você quer determinar uma e apenas uma reta. Imagine o seguinte, ó. Eu vou começar com a seguinte situação. Eu venho aqui e coloco que o ponto P coincide ao ponto Q, tá? Ponto P e Q coincidem. Perceba, eu entro naquela condição de uma infinidade de retas, ó. Aqui eu tenho uma infinidade de retas. Agora, se eu pego dois pontos, um ponto P aqui e um ponto Q aqui, pontos distintos no plano, separados, seja lá qual distância for, existe uma e apenas uma reta que contém esses dois pontos, que é o que ele está dizendo para a gente ali, ó. Para determinar uma reta, são necessários apenas dois pontos diferentes. Nessa condição, eu tenho dois pontos coincidentes, eu não determino uma, determino infinitas. Nessa condição, eu tenho, olha só, dois pontos distintos, P é distinto do Q, então vai ter apenas uma reta que contém esses dois pontinhos ali. Tudo bem? E existem algumas consequências disso. Olha só, que nós chamamos de conclusões. Ele fala assim, ó, um plano é um conjunto de pontos. Concordo, se você pegar uma infinidade de pontos, você vai ter um plano, tá? Segundo, ele diz ali, ó, uma reta é um conjunto de pontos. Concordo também, ó. Se você pega uma reta, você tem 1, 2, 3, 4, 5, você tem uma infinidade de pontos ali em cima da tua reta. Terceiro, uma reta R, olha isso, uma reta R, sendo um conjunto de pontos, pode ou não estar contida no plano. Aqui é o seguinte, eu trouxe aqui duas situações, tá? Uma situação, na verdade, que a gente vai apresentar assim. Estou com duas folhas de sulfite. Eu posso usar essas folhas para representar dois planos diferentes. Perceba assim, ó. Eu vou dar um nome aqui, vou desenhar aqui, ó. Fiz uma linha, só para você perceber que eu tenho uma reta contida nesse plano. Eu vou virar ela aqui, para você imaginar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um plano parado nessa posição. Essa minha reta vermelha aqui, ela está contida no meu plano. Agora eu venho aqui e coloco uma reta aqui, ó, diferente dela. Longe, afastada do meu plano. A reta onde está a minha caneta não está contida no plano. Essa reta que eu marquei em vermelho está contida no plano, certo? Então é uma situação, quando a gente fala está contida, significa que ela pertence a ele. Vamos tentar entender assim, ó. Olha só, para a gente fechar a ideia. Eu venho aqui e coloco um plano, tá? Chamo de plano alfa. Daí eu venho aqui e coloco uma reta V e coloco uma reta R. Tanto a reta V quanto a reta R estão contidas no plano alfa, tá? Daí eu faço o seguinte, ó, posiciono essa caneta longe do quadro. Posiciono essa caneta aqui, ó. Perceba que a minha caneta não está contida no plano do quadro. É basicamente isso que ele está dizendo. Ela não está contida, ou seja, ela não pertence, tá? E aí, dentro disso, nós entramos em algumas situações em que nós chamamos de posições relativas, tá? Como assim? Eu pego lá duas retas, por exemplo. Pego duas retinhas. Se eu pegar duas retas e colocar elas assim, ó, as duas encostadas no quadro, eu posso falar que a reta azul e a reta preta, ambas pertencem ao plano do quadro. Ambas estão contidas no plano do quadro. Como se eu vou lá e afasto a minha reta preta para cá, ó, a reta azul está contida no plano do quadro, a reta preta não está contida no plano do quadro. Gente, essa ideia inicial de geometria, ela é realmente muito teórica, tá? O que eu vou pedir para você? Dá uma olhada nos conceitos ali, nos postulados de Euclides, dá uma analisadinha, responde os exercícios que eu vou propor para você. Não acho que tem muita coisa, não. Nós temos apenas uma atividade da página 115, certo? Uma atividadezinha, dá um carinho especial para ela, porque é com isso que nós vamos continuar a ideia de geometria. A gente vai ter que partir daí para dar um trato bem legal nessa ideia de geometria que é de extrema importância. Tudo bem? E, por hoje, ficamos por aqui, tá? Espero vocês num próximo momento para continuarmos a nossa geometria. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.